Olá, bom dia. Vamos dar início à aula de física. E o nosso assunto hoje são as grandezas físicas, notação científica, e unidades de medida de comprimento, massa e de tempo. Então, os principais conceitos de física. O campo da física é muito vasto, assim como as várias ciências existentes. Ela possui divisões de estudo que possibilitam uma melhor compreensão dos conceitos a serem estudados. Apesar de existir essa divisão, não quer dizer que o estudo é isolado. Bem pelo contrário, à medida que se evolui no percurso do estudo da ciência física, percebe-se que um assunto é continuação do outro, ou seja, há uma interligação das áreas de estudo. Então, o estudo da ciência física é dividido da seguinte forma: a mecânica. A mecânica está subdividida em cinemática, dinâmica e estática. Então, a mecânica é de grande importância, essa parte que dá início ao estudo da física. O seu estudo possibilita compreender os movimentos, as causas dos movimentos, a interação dos corpos, possibilita ainda entender conceitos como de pressão, trabalho de uma força, o movimento de corpos celestes e etc. Depois a gente tem calor e termodinâmica. O estudo possibilita entender os vários processos térmicos que ocorrem no cotidiano. Essa parte da física se faz presente no cozimento dos alimentos, na queima do combustível de automóveis, na medição de temperatura e muitas outras coisas. Temos ainda eletricidade e magnetismo. Nessa parte são estudados os fenômenos elétricos e magnéticos que diariamente nos circundam. O estudo dessa parte vem da necessidade de se explicar como ocorre, por exemplo, o funcionamento da lâmpada, o funcionamento de circuitos elétricos e os geradores elétricos. O movimento ondulatório e óptica geométrica. O estudo dessa parte também busca responder às questões vividas por todos no cotidiano. O movimento de ondas, assim como a óptica geométrica, está presente constantemente no cotidiano. Por exemplo, o arco-íris, os espelhos, as cores que vemos, entre vários outros fenômenos. Notação científica. A notação científica facilita a nossa vida quando a gente precisa fazer cálculos com números muito grandes ou muito pequenos. Então, notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais, muito pequenos ou muito grandes, por meio do uso de uma potência de base 10. A forma que as notações científicas assumem, portanto, é A, né, um número real, que multiplica potência de base 10 elevado ao expoente. Nessa disposição, A é chamado de mantissa, ou coeficiente, e N é chamado de expoente, ou ordem de grandeza. Assim, são exemplos de números reais e suas respectivas notações científicas. Então, por exemplo, o número 0,0003, escrito em notação científica. O que a gente vai fazer? A gente vai pular a vírgula até a direita do primeiro número significativo, que é o 3 aqui no caso, né? Então, eu vou pular 4 casas. Então, vai ficar 3, que multiplica 10, a menos 4. Então, o expoente aqui é negativo. Então, quando eu pulo ou mudo a vírgula para a direita, o expoente diminui. Por exemplo, esse outro número, 140000000. A vírgula está à direita do último zero. Então, eu vou procurar o primeiro número significativo, que é 1.
Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. Portanto, minha vírgula vai estar entre 1 e 4. Então, em notação científica, vai ficar 1,4, que multiplica 10 elevado a 7. Como encontrar a mantissa ou coeficiente? A mantissa ou coeficiente é obtida ao posicionar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo do número. Esse reposicionamento da vírgula deve ser feito a partir de divisões ou multiplicações por potências de base 10. Na forma de notação científica, a mantissa do número 0,00045 é 4,5. Isso acontece porque o primeiro algarismo significativo é 4. A mantissa do número 3,256565 é 3,256565, pois o primeiro algarismo significativo é 3, embora todos sejam significativos. Por fim, a mantissa ou coeficiente do número 0,000000003 é 3. Isso acontece porque o 3 é igual a 3. O expoente ou ordem de grandeza. A ordem de grandeza é assim conhecida porque é ela quem determina quais as dimensões do número em notação científica. Por exemplo, sabemos que a massa do elétron expressada por notação científica possui a seguinte mantissa: 9,10938356. Entretanto, esse número não oferece as reais dimensões da massa do elétron. Para isso, existe a ordem de grandeza. A massa do elétron é da ordem de 10 elevado a menos 28 gramas, ou seja, a massa de um elétron é de 9,10938356 e multiplica 10 elevado a menos 28. Então, esse número, caso escrito em sua forma decimal, seria todos esses zeros aqui, tá? Então, eu pulo a minha vírgula até o 9, eu terei 28 casas. Portanto, se eu mudar minha vírgula para a direita, o expoente vai diminuir. Como encontrar a ordem de grandeza? Se o número a ser escrito na forma de notação científica for decimal, de modo que a vírgula tenha de ser deslocada para a direita para encontrar a mantissa, a ordem de grandeza será negativa, igual ao número de casas decimais que a vírgula deslocou. Caso a vírgula precise ser deslocada para a esquerda para encontrar a mantissa, a ordem de grandeza será positiva, e igual ao número de casas decimais que a vírgula deslocou. Observe o exemplo da massa do elétron. Até posicionar a vírgula no lado direito do primeiro algarismo significativo, nesse caso, o número 9, ela teve de ser deslocada por 28 casas decimais para a direita. Assim, a ordem de grandeza desse número será menos 28. Agora, observe o exemplo do número 8960000000000. Quando o número não tem vírgula, significa que ele é inteiro. Nesse caso, podemos adicionar a vírgula e o zero à direita do número, como a seguir. Então, aqui a gente acrescenta a vírgula e um zero. Nesse caso, o primeiro algarismo significativo é o número 8. Como a vírgula terá de ser deslocada 11 casas decimais para a esquerda, então a ordem de grandeza desse número será 11 positivo. Então, escrito em notação científica, ficaria 8,96 vezes 10 elevado a 11.
Como escrever números na forma de notação científica? Então, para escrever os números na forma de notação científica, basta substituir o A pelo valor encontrado para a mantissa e o N pelo valor encontrado para a ordem de grandeza na fórmula a seguir. Então, A que multiplica 10 elevado ao expoente. Observe que multiplicando a mantissa pela potência de 10, com a ordem de grandeza do número inicial, o resultado sempre será esse número. Então, exemplos. Escreva 0,23 na forma de notação científica. A mantissa é 2,3, porque 2 é o primeiro algarismo significativo. Para isso, a vírgula deve ser deslocada uma casa para a direita. Nesse caso, a ordem de grandeza é menos 1. Assim, pulando então a vírgula para a direita, 2 vai ficar 2,3 vezes 10 elevado a menos 1, que a gente só pulou uma casa. Outro exemplo, escreva 428 milhões na forma de notação científica. Eu só coloquei esses... eu só dividi aqui de 3 em 3 para facilitar a visualização. E lembrando que 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu multiplicar esse número por 1, vai dar esse número. Então, a mantissa é 4,28. Para isso, a vírgula deve ser deslocada por 9 casas decimais para a esquerda. Assim, a ordem de grandeza é mais 8. Portanto, se eu mudar a vírgula para a esquerda, vai aumentar o expoente. Então, ele era 10 elevado a 0. Se eu pular as 8 casas para a esquerda, o expoente vai aumentar em 8. Portanto, vai ficar 4,28 vezes 10 elevado a 8. Uma coisa importante na física são as transformações de unidades de medida. Então, a gente tem unidade de medida de comprimento, de área, de volume, de massa. Então, por exemplo, as unidades de comprimento são quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Os 3 primeiros aqui à esquerda são chamados de múltiplo. Aí nós temos o metro, que é a unidade fundamental, e temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, que ficam à direita do metro, que são os submúltiplos. Se eu quero, por exemplo, transformar quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10, ou seja, cada casa que eu for para a direita, eu multiplico por 10. Por exemplo, se eu quero transformar quilômetros em milímetros, eu vou multiplicar o número, né? Uma vez por 10, mais uma vez por 10, mais uma vez por 10, por 10, por 10 e por 10. E se eu fizer ao contrário, por exemplo, centímetros em metros, eu vou multiplicar uma vez por 10, mais uma vez por 10, ou seja, por 100, né? Então, se eu for para a direita, multiplico cada casa por 10. Se eu for para a esquerda, eu divido cada casa por 10. A unidade de medida de área. Lembrando que a área é a multiplicação da base vezes a altura. Então, a gente vai ter quilômetros quadrados, hectômetros ao quadrado, decâmetros ao quadrado, metros ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Aqui, nesse caso, cada casa que eu vou pular, eu vou multiplicar por 100. E, se eu fizer o caminho inverso, cada casa que eu pular, eu vou dividir por 100. A unidade de medida de volume, aqui só eleva ao cubo, né? Porque no volume a gente vai fazer, para achar o volume de um cubo, eu multiplico a altura pela base,
pela profundidade. Então, eu vou fazer 3 multiplicações. 2, né? Se eu quiser transformar quilômetros cúbicos, por exemplo, em metros cúbicos, cada casa à direita que eu for, eu vou multiplicar por 100. Então, aqui uma vez 100, desculpa, 1000, claro, né? Então, quilômetros para metros, cada casa que eu pular, eu vou multiplicar por 1000. Fazendo o caminho inverso, é só dividir cada casa por 1000. Unidade de medidas de massa. Então, a gente tem o quilograma, o hectograma, o decagrama, que são os múltiplos. O grama, que é a unidade fundamental, lembrando que é o grama e não a grama, o grama. Depois, os submúltiplos são decigrama, centigrama e miligrama. Se eu quiser transformar quilogramas, por exemplo, em gramas, basta multiplicar cada casa por 10. Então, multiplico por 10, mais uma vez por 10, mais uma vez por 10. Ou dividir por, ou multiplicar por 1000 também, né? E se eu fizer o caminho inverso, é dividir cada casa por 10. O litro e o metro cúbico são medidas que medem capacidade. Então, multiplicar cada casa por 10, no caso da transformação de quilolitros para litros, por exemplo. Então, a gente tem, novamente, os múltiplos, quilolitro, hectalitro e decalitro, o litro, que é a unidade fundamental, o decilitro, centilitro e o mililitro. Então, lembrando que um decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 metro cúbico são 1000 litros. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, encerrando o compartilhamento e encerrando a gravação. Obrigada.